Bem-vindos ao Arduino by Myself, onde você encontra dicas, projetos e tutoriais a respeito do Arduino e do Tense 2.0++. Hoje vamos falar sobre o sensor piroelétrico infravermelho, mais conhecido como PIR, e vamos elaborar um projeto de detecção de movimento e alarme. A respeito do sensor piroelétrico de infravermelho, esse sensor PIR, o que a gente pode falar é que ele é bem complexo. O funcionamento dele basicamente é ele, através de um dispositivo, uma janela de germânio ou silício, ele detecta a irradiação infravermelho que objetos e o corpo humano irradiam a todo instante. Bom, ele é capaz então de medir mais ou menos a temperatura do corpo humano. Ele detecta essa radiação e consegue detectar o movimento que um determinado objeto ou um determinado ser humano ou um animal está fazendo. E dessa forma é possível elaborar um projeto de um alarme com detecção de movimento e, obviamente, com um dispositivo para sensoriando o movimento para que possa ser externado um determinado alarme através de um buzzer ou acionando um determinado dispositivo eletrônico ou um dispositivo elétrico. Esse sensor ele consta de um dispositivo eletrônico de germânio, como eu disse, normalmente um RE200 ou RB200 da família, e um circuito eletrônico que faz o que? Amplificar esse sinal e gerar para minha saída, nesse fio branco aqui, gerar na minha saída um estado lógico, 0 ou 1. Na verdade, uma rajada de sequências de 0 ou 1 que determinam quando ele está detectando movimento ou não. Esse invólucro, na verdade, é uma lente, é importantíssimo, ele concentra uma lente de lens, né, uma lente de Fresnel, ele concentra a informação em cima do dispositivo de germânio que está ali dentro. E aqui, como pinagem, a gente vai ter um fio terra, né, um fio GND, um positivo e uma saída com essa sequência de níveis 0 e 1 que vai para o meu circuito processador aqui para ser detectado. Aqui no meu circuito eu tenho um Tense 2.0, um botão, vou ficar devendo o funcionamento do botão por enquanto, um buzzer para indicação sonora de intrusão, por exemplo, dizendo respeito a um alarme, e um LED que é para indicação também de detecção de movimento. Quando ele detecta o movimento, ele vai acender o LED e vai disparar o buzzer. O circuito é bem simples, está lá no blog. Detalhes de funcionamento desse dispositivo, que é o sensor piroelétrico, né, o sensor de movimento, também estão lá no blog. Então é só ir lá no Arduino by myself.blogspot.com, onde vocês vão ter maiores detalhes a respeito do dispositivo, da parte de circuito e também da parte de programação. Então aqui no blog vocês têm todas essas informações detalhadas, como é a conexão, informações detalhadas sobre dispositivos, circuitos, exemplos, como ele detecta o movimento, como ele detecta a irradiação infravermelho. Então aqui no blog tem todas essas informações, é bom dar uma passadinha lá para verificar tudo isso daí. E lógico, vai ter também o projeto do alarme, né, o hardware, os componentes, o layout, diagrama, figuras, vai ter lá a parte de software, programação e os testes, né, o vídeo com os testes. Vamos ver a parte de software. Também o software está bem comentado, tá? Mas ele tem algumas particularidades. Então, para esse software aqui foi o meu quinto teste.
eu incluí aqui uma biblioteca tone.h. Eu inicializei uma variável tipo tone, né, um objeto tipo tone, e aí eu tenho aqui uma matriz com as notas que eu posso tocar. Geralmente são as notas de oitavas de piano, a partir do dó central e até 3 oitavas acima. E algumas músicas disponíveis aqui, que foi pego na internet, e você pode utilizar no seu alarme. Bom, essa modalidade de música é o que a gente chama de música escrita. Então, lá no final do programa, eu tenho uma função que é especificamente para ler esse determinado tipo de música escrita e interpretar essa música e tocar essa música. Está bem detalhado lá as funções, né? Como é que é feito aí para tocar essa música. Bom, e a parte principal do programa não tem muito o que fazer. Declarar aqui os pinos, no void setup declarar os pinos se eles são entrada ou saída, inicializar a comunicação serial, inicializar o objeto de som. Aqui a gente tem um loop, ele vai ficar detectando se o sinal houve movimentação ou não, né? Fica detectando o sinal de entrada aqui no pino digital do sensor. E quando esse pino vai para high, então ele detecta o movimento e aí ele faz o que? Escreve alarme na serial e toca a música. Caso contrário, ele simplesmente não vai fazer nada, mas no momento em que ele foi para nível alto e depois foi para nível baixo, ele escreve, né, que foi detectado movimento e depois escreve que houve a finalização do movimento. Então ele detecta quando houve o movimento e quando finalizou. Então é isso, o resto é a parte de tocar música. É bem simples aí o programinha, está bem comentado. Agora vamos à parte de teste do circuito, alimentando o Tense e fazendo o upload do programa. Bom, o Tense já está alimentado e agora a gente vai fazer o upload do sketch lá pro Tense. Está compilando. E está enviando lá pro nosso processador. Deixar ele resetar o processador automaticamente. Aí está. E ele já detectou o movimento aqui e já tocou a musiquinha. Para eu colocar uma música ou outra é só tirar o comentário de uma linha, né? Deixando sempre uma única linha com comentário, sem comentário, e deixando as outras comentadas. Então aqui ele está com essa música aqui, que é a música do Super Mario Bros. Então se eu fizer um movimento aqui na frente, ele já detecta e toca a música. Ele é bem sensível. Qualquer movimento aciona o dispositivo. E se eu quiser trocar a música, então, eu vou comentar essa linha. E eu posso escolher uma outra aqui, por exemplo. Colocar aqui Star Wars. E mandar novamente o sketch para o Arduino. Estou fazendo upload. Vai enviar aqui para o Tense, né? Não é um Arduino. Vai resetar. Ok.
E agora, só que essa música é um pouco maior, então ele vai tocar um pouco mais de tempo. E é isso aí. Então, funcionando aí o alarme com o detector de movimento e o Tense como processador. Facilmente convertido para Arduino, só modificar a pinagem. Isso também está lá no blog, onde eu tenho aqui dicas, né? Inclusive dicas para conexão com o Arduino. Então, até o próximo projeto.